Vamos imaginar a seguinte cena por um momento. Sirenes tocando sem parar, equipes de resgate em barcos navegando por ruas que, horas antes, eram avenidas super movimentadas. É, o clássico cenário de enchente, né? Exatamente. Helicópteros sobrevoando os telhados. Tipo, quando a água de um rio transborda e invade uma cidade, a destruição é imediata. É visual, inegável. Todo mundo vê, todo mundo reage na hora. Pois é. Mas agora, vamos imaginar um cenário completamente diferente. Uma tarde de terça-feira, super silenciosa. O céu tá limpo, não tem vento nenhum. As ruas estão estranhamente vazias. Uma onda de calor extrema. Isso. Dentro das casas, os ventiladores não dão conta do ar abafado. Não tem sirene tocando, não tem ponte caindo. Mas, de forma totalmente silenciosa, os hospitais começam a lotar. E os necrotérios também. Nossa, sim. É uma imagem forte, mas muito real. E aí a gente tem dois cenários de desastre ambiental extremo. Mas a grande questão de hoje é por que as nossas cidades parecem estar, razoavelmente preparadas para enfrentar o primeiro e quase completamente cegas para o segundo. Ok, vamos desvendar isso. Olha, essa é sem dúvida uma das contradições mais perigosas do planejamento urbano e de saúde pública hoje em dia. E a explicação para essa cegueira institucional vai muito além de simplesmente olhar para a previsão do tempo. Tem muito mais coisa envolvida, né? Muito mais. Tem a ver com orçamento, com burocracia e até com a forma como a mente humana processa o próprio conceito de urgência. Com certeza. E, bom, para embasar a nossa investigação de hoje, a gente vai se debruçar sobre um documento que é extremamente revelador. Esse artigo é fantástico. É um artigo científico intitulado A Qualitative Study of Local Health Resilience to Adverse Weather in England, UK, que a gente pode traduzir como um estudo qualitativo da resiliência local em saúde a condições climáticas adversas na Inglaterra. Um título longo, mas que vai direto ao ponto. Exato. E para dar os devidos créditos, aos responsáveis por esse trabalho minucioso, o artigo foi escrito por Daniel Mark Blake, Emily Loud, Katia Brooks, Carl Petrokolsky, Ross Thompson, Agnes Jung e Paul Coleman. Uma equipe de peso. Sim. Essa equipe faz parte da Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido e do Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde na Universidade do Oeste da Inglaterra. E o material foi publicado no periódico International Journal of Disaster Risk Reduction no ano de 2026. E sabe que eu acho que é o grande diferencial desse artigo científico? A metodologia qualitativa deles. Como assim? Eles não ficaram só nos números? Não, de jeito nenhum. Eles não ficaram apenas analisando planilhas de gastos ou lendo a legislação fria. Os pesquisadores foram literalmente a campo entrevistar os profissionais que estão na linha de frente. Ah, as pessoas que tentam fazer a coisa funcionar na prática. Exatamente. As pessoas que têm aquela missão quase impossível de transformar leis nacionais amplas em ações práticas ali nos bairros. Muito interessante. E antes da gente entrar de cabeça nos detalhes dessa dinâmica, fica aqui aquele convite para quem está ouvindo. Siga o nosso canal, curta este conteúdo e compartilhe com outras pessoas. Fundamental isso. É porque a discussão sobre como a gente se prepara para o clima extremo é muito urgente. E espalhar informação com base em métodos científicos é uma forma maravilhosa de aumentar a conscientização geral. O engajamento de quem nos acompanha é o que permite que essas análises cheguem mais longe. Sem dúvida nenhuma. E a missão central da nossa análise de hoje é justamente mapear isso. Entender como essas diretrizes nacionais de saúde e clima chegam ou tentam chegar ao nível local. Eles usam a Inglaterra como exemplo, né? Isso, o estudo usa a Inglaterra como uma espécie de laboratório, um caso de estudo mesmo. Mas as falhas de comunicação e, a escassez de recursos que os entrevistados relatam, isso é um espelho. Um espelho do que acontece no mundo todo. Exato, acontece em administrações públicas do mundo inteiro quando enfrentam um desastre ambiental. A burocracia é muito parecida. Entendi. Então, para que a gente não se perca no meio dessa burocracia toda, a gente precisa entender como o tabuleiro está montado. Vamos lá.
Pelo que o artigo descreve, na Inglaterra, a preparação para um desastre não é feita por uma única agência isolada trabalhando sozinha. Eles usam o que chamam de fóruns locais de resiliência. Que são basicamente grupos de trabalho integrados, certo? Isso. Na prática, são grupos que reúnem a polícia, o corpo de bombeiros, os governos locais e as autoridades de saúde de uma determinada região. Tudo na mesma mesa. A ideia parece ótima. Parece. O objetivo dessa união é criar os tais registros comunitários de risco, que são documentos que mapeiam de forma teórica tudo, absolutamente tudo, o que pode dar errado naquela área geográfica. E é exatamente nesse ponto que o estudo encontra o primeiro grande obstáculo. Porque assim, no papel, a ideia desses fóruns locais faz todo sentido. Integração parece perfeita na teoria. Perfeita. O governo nacional britânico tem diretrizes super robustas, embasadas por marcos globais de prevenção de riscos e tudo mais. Mas quando os pesquisadores vão lá e conversam com os membros desses fóruns locais, A realidade bate na porta. bate e bate forte. A realidade é de uma desconexão imensa. As diretrizes nacionais chegam na ponta da linha de forma totalmente fragmentada. E a implementação, nossa, varia drasticamente de uma cidade para outra. Mas espera um pouco, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Manda. Se o governo central entrega um manual super robusto com diretrizes claras, a falha não seria das lideranças locais, então? É uma dedução lógica. Porque assim, afinal, quem está na cidade deveria conhecer os próprios problemas, né? E saber como executar um plano. Por que a culpa recai sobre a estrutura das diretrizes? É uma pergunta excelente. E o estudo aborda isso detalhando como é o mecanismo do trabalho diário deles. A questão não é falta de vontade ou de conhecimento das equipes locais, de jeito nenhum. Não é negligência? Não. O mecanismo que causa essa falha é o que eles chamam de mandato sem financiamento. Ah, o famoso faça mais, se vire para pagar. Exatamente isso. O governo nacional cria a diretriz, exige a elaboração dos registros comunitários de risco, mas não repassa nenhum centavo de orçamento adicional específico, sabe? Nossa, E também não contrata profissionais dedicados exclusivamente para essa tarefa. Então, os profissionais de saúde pública locais precisam encaixar esse planejamento de resiliência climática nas poucas horas vagas que têm, horas vagas de uma agenda que já deve ser uma loucura. totalmente estrangulada. Eles já lidam com epidemias sazonais, campanhas de vacinação, os problemas crônicos de saúde da comunidade. Entendi perfeitamente. Sabe, isso me lembra uma analogia. É como se a administração de um hospital recebesse uma ordem direta do Ministério da Saúde dizendo o seguinte: olha, a partir de amanhã, vocês precisam construir uma ala nova para emergências climáticas. Sim, mas só o papel com a ordem. Exato. O Ministério não manda dinheiro para comprar tijolo, não contrata pedreiro, não envia arquiteto. Eles apenas mandam um ofício carimbado exigindo que a ala nova exista. É perfeito. E aí, obviamente, a equipe do hospital, que já está exausta no plantão, vai tentar improvisar alguma coisa com os recursos que já tem ali, e o resultado vai ser precário e, claro, diferente em cada hospital. Essa analogia ilustra exatamente o que acontece. E os dados das entrevistas do artigo revelam que o processo de manter esses documentos de risco atualizados virou um exercício puramente burocrático. Só para constar no papel. Isso, uma atividade de conformidade para marcar a caixa, sabe? Para poder dizer para os chefes que o trabalho foi feito. Que frustrante para quem está lá trabalhando. Muito. Vários profissionais relataram para os pesquisadores que a burocracia desse preenchimento suga, toda a energia que deveria ser direcionada para o planejamento proativo de verdade ou para inovações em saúde. Claro, não sobra espaço na cabeça para pensar em soluções, porque o tempo inteiro é gasto só administrando a própria burocracia do processo. Exatamente. E isso nos coloca diante de um problema muito sério de alocação de atenção. Como assim? Pensa bem se a equipe é pequena, o orçamento é super apertado e a cobrança por preencher formulário é altíssima, fica impossível priorizar todas as ameaças ao mesmo tempo. Ninguém consegue se preparar para tudo nessas condições. Ah, entendi. Eles precisam escolher as batalhas. Precisam. E aí o artigo começa a investigar quais riscos esses fóruns locais decidem colocar lá no topo da lista deles e quais eles acabam empurrando para debaixo do tapete. E qual foi a conclusão? Porque imagino que o padrão seja revelador. Muito revelador.
Historicamente, os fóruns locais de resiliência na Inglaterra colocam quase todo o foco, todo o tempo e os poucos recursos que têm na preparação contra inundações e frentes frias extremas. Só água e frio. Basicamente. Esses são os desastres ambientais que dominam as reuniões e os famosos registros de risco. O que, parando para pensar, tem até uma explicação lógica, não acha? Sim, tem um motivo forte. Porque inundações na Inglaterra são eventos históricos e muito recorrentes. Elas causam danos massivos à infraestrutura que todo mundo vê, destroem estradas, paralisam a economia imediatamente. Exato, o impacto é estrondoso. E o frio extremo também tem esse impacto agudo e muito visível, né? Com o congelamento de tubulações, ou aquele aumento imediato de acidentes de trânsito por causa de gelo na pista, internações imediatas. Sim, existe toda uma base histórica e de infraestrutura para eles priorizarem isso. O problema não é eles se prepararem para a água e para o frio. O problema é a exclusão. Exatamente. O problema, e essa é uma constatação bem alarmante do estudo, é o que fica de fora da lista. O calor extremo e a mudança climática de longo prazo são consistentemente negligenciados. Deixados de lado mesmo. Ou até mesmo categorizados oficialmente como fora do escopo das prioridades imediatas daqueles fóruns. Nossa, e aqui a gente entra num paradoxo assustador, porque como é possível ignorar o calor extremo na Inglaterra do ano de 2026? Pois é. Os recordes de temperatura estão sendo quebrados ano após ano em toda a Europa. A ciência climática vem gritando sobre esse aumento da frequência das ondas de calor há décadas. Por que as autoridades não veem o calor como uma prioridade do mesmo nível que uma enchente? A resposta para isso está muito na forma como o perigo se manifesta para nós. O estudo aponta para uma falha que é sistêmica na percepção de risco. Percepção da população. Tanto da população quanto das próprias autoridades. Veja bem, a mortalidade causada por um desastre ambiental de calor, ela não acontece em praça pública para as câmeras de TV filmarem. É verdade, ela acontece portas adentro. Isso. É o agravamento silencioso de uma doença cardiovascular num senhor idoso que mora no último andar de um prédio antigo sem nenhuma ventilação. É uma crise respiratória que acontece no meio da madrugada. É algo invivível a olho nu. Totalmente. O impacto de uma onda de calor na saúde humana é gigantesco, mas ele se dilui no sistema. Ele só se torna evidente de verdade semanas depois. Quando fecham os números. Exato. Semanas depois, quando os estatísticos vão lá, analisam os atestados de óbito do mês e percebem aquele pico enorme na mortalidade. Sabe o que isso me lembra? Voltando às analogias. É a diferença entre um ladrão que arromba a porta da frente da sua casa e uma infestação de cupins no alicerce. Olha, muito boa essa. Porque enchente é o ladrão que chuta a porta, né? O estrondo é alto, o dano é imediato, a pessoa aciona a polícia no mesmo segundo e a resposta do sistema é reativa e muito enérgica. Da sociedade, os hospitais, a saúde daquela população mais vulnerável, tudo isso vai sendo consumido de forma silenciosa. Ninguém nota no início. Ninguém soa o alarme no primeiro dia do cupim. E quando você finalmente percebe que a casa está caindo, bom, o estrago estrutural pesado já foi feito. Essa imagem dos cupins ilustra muito bem a dinâmica dessas ameaças insidiosas. E o artigo científico constata que, justamente por causa dessa natureza menos visível do calor, as autoridades simplesmente não conseguem justificar os gastos preventivos. Não conseguem convencer quem assina o cheque. Exato. Fica muito difícil convencer um conselho municipal a destinar recursos preciosos, que já são escassos, para adaptar abrigos contra o calor. Especialmente se a população não exige. Esse é o ponto-chave. O estudo cita a falta de entendimento do público sobre como o calor extremo sobrecarrega os órgãos internos. A percepção pública ainda trata um dia de 40 graus como um bom dia de sol para ir ao parque. E não como uma emergência médica. Exatamente. E sem a pressão da opinião pública exigindo ação, a política local simplesmente não age. O que acaba criando uma cultura de gestão de desastre totalmente reativa, né? Totalmente. Eles esperam o evento de calor extremo acontecer, esperam as pessoas sobrecarregarem as salas de emergência dos hospitais, aí sim contabilizam as perdas. E aí reclamam que não estavam preparados. Pois é, e só depois, talvez, num cenário ideal, eles tentam atualizar aquele manual burocrático para o ano seguinte. Isso mesmo.
A falta de compreensão sistêmica prende eles num ciclo infinito de reação. Em vez de usar ciência para prever. Exato. Em vez de prevenir, usando toda a ciência climática que já está disponível para prever cenários futuros, eles apenas reagem ao trauma imediato do último desastre. E tem um agravante aí. Qual? Quando estamos falando de mudanças climáticas aceleradas, o desastre de ontem já não serve mais como parâmetro confiável para o desastre de amanhã. O clima mudou as regras do jogo. Mas a gestão pública continua operando com o regulamento antigo. Exatamente isso. Bom, o que nos leva, inevitavelmente, ao ponto de ignição dessa história toda. Aquele momento em que a ameaça deixa de ser só uma teoria no papel e se torna iminente. Vamos falar um pouco sobre os sistemas de alerta precoce. Essa parte do estudo é reveladora. Porque pensa bem, se as equipes locais não têm orçamento e não conseguem atuar na prevenção, como elas reagem quando o Serviço de Meteorologia diz que uma frente de clima extremo vai atingir a região em 3 dias? E aqui a gente entra no que talvez seja o achado mais fascinante e contraintuitivo dessa pesquisa inteira. Sério? Por quê? Porque a lógica convencional diria que, bom, para equipes que são altamente reativas, a informação constante seria a salvação delas. Faz sentido. A gente pensaria, quanto mais dados, quanto mais alertas o governo central enviar, mais rápido e melhor a cidade vai poder agir, certo? Claro, na teoria sim. A informação é a base de qualquer preparação. Mas a prática que foi revelada pelas entrevistas é o oposto absoluto disso. Como assim o oposto? O que existe, na verdade, é uma sobrecarga de informações tão massiva, tão desproporcional, que ela induz a paralisia total das equipes locais. Paralisia? Sim. Os pesquisadores identificaram um fenômeno muito claro que a gente pode chamar de fadiga crônica de alertas. Espera, mas como um alerta de desastre ambiental causa fadiga? Se alguém me avisa que tem um furacão chegando, eu presto muita atenção. Sim, se for um alerta claro. Mas vamos imaginar a caixa de entrada do e-mail do coordenador de um fórum local de resiliência. Tá, imaginando. O estudo descreve que, durante a aproximação de um evento de clima extremo, diferentes agências nacionais começam a disparar e-mails. A Agência de Meteorologia, a Agência de Saúde, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Interior. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Todo mundo. E eles começam a mandar atualizações diárias, revisões de diretrizes antigas, orientações técnicas de múltiplas páginas e comunicados de risco complexos. Não há uma voz única coordenando isso. Não tem um resumo, um sumário. Não tem um resumo executivo unificado. Cada departamento do governo central enfatiza sua própria prioridade e simplesmente exige que a autoridade local leia, processe e tome ações imediatas baseadas naqueles documentos gigantes. Nossa, deve ser desesperador. É muito. Um dos entrevistados na pesquisa chegou a relatar para os autores que o volume de informações é tão esmagador que se eles tentassem absorver tudo que o nível nacional manda ler, a cabeça deles iria simplesmente explodir. Essa foi a palavra usada. Meu Deus, é a tempestade perfeita da ineficiência pública. Exatamente. É como se o prédio estivesse pegando fogo e, em vez de tocar um alarme claro apontando onde é a saída de emergência, você tivesse 5 alarmes diferentes tocando em ritmos diferentes. Isso, e cada um apontando para um lado. E com vozes no alto-falante lendo artigos acadêmicos densos sobre a química da combustão enquanto a fumaça sobe. Uma excelente imagem visual para confusão burocrática. O excesso de zelo da burocracia nacional acaba, no fim das contas, silenciando o senso de urgência de quem precisa agir. Precisamente. E qual é a saída tática que essas equipes locais encontram para lidar com esse bombardeio todo? Porque eles não podem simplesmente desligar o computador e ir para casa. Não podem. A solução que eles encontram na prática é criar filtros logísticos muito severos. Filtros, como assim? Para não entrarem em colapso mental e operacional, as equipes relatam que aumentaram drasticamente o limite para agir. O sarrafo subiu. Como funciona isso na prática dos alertas? O estudo descobriu, por exemplo, que alertas meteorológicos amarelos, que são aqueles avisos de estágio inicial, justamente para começar a monitorar a situação, Sei. o que acontece com eles? Eles são frequentemente ignorados, ou simplesmente arquivados na caixa de e-mail sem nenhuma ação prática decorrente. Nossa, isso é muito grave. Eles descartam o primeiro nível de alerta intencionalmente. Intencionalmente.
E a mecânica por trás dessa escolha difícil é a pura economia de escassez. Falta de gente, de novo. Exato. Eles sabem que não tem recursos humanos suficientes para mobilizar todo um planejamento preventivo sempre que aparece um alerta amarelo na tela. Até porque muitos desses alertas amarelos acabam não se concretizando num desastre ambiental total. O amarelo é mais uma possibilidade, né? Isso. Então, como a equipe é pequena, eles guardam as poucas forças e recursos que têm para quando a situação atinge o alerta laranja ou vermelho. Que é quando já não tem mais volta. Que é quando a crise já é inegável, inevitável e já está batendo na porta. Mas, peraí, isso joga pela janela qualquer conceito real de resiliência e prevenção. Joga completamente. Se a equipe só começa a se preparar de fato quando o alerta muda para vermelho, eles não estão se prevenindo de absolutamente nada, eles já estão operando puro e simples em controle de danos. Tentando apagar o incêndio. Literalmente ou figurativamente. Exato. A prevenção, por definição, acontece na fase do alerta amarelo, ou mesmo antes desse alerta existir, no planejamento de longo prazo. E esse, inclusive, é o princípio fundamental de qualquer acordo internacional, como o próprio estudo menciona, né? O alinhamento com aquelas diretrizes globais de redução de risco. Sim, o Marco de Sendai e outros acordos que eles citam. É irônico, o governo central cria um sistema de alerta precoce super sofisticado, mas que, por ser confuso demais e sobrecarregado, obriga a base a agir de forma atrasada. É uma ironia triste. E o artigo científico demonstra como isso frustra os próprios profissionais envolvidos na base. Eles queriam fazer diferente. Muito. A maioria deles gostaria de ser proativo. Gostaria de ter o tempo e a calma para analisar os dados amarelos e preparar a comunidade. Mas o sistema como um todo está desenhado de uma forma que, na verdade, recompensa o trabalho burocrático de conformidade e pune qualquer inovação com esgotamento total. O sistema, por design, empurra o profissional para a postura reativa. Sem querer, sim. É o que acontece. Bom, nós já dissecamos os problemas aqui. Vimos a desconexão entre o nível nacional e o local, vimos aquela escassez de recursos crônica, o fato de que eles ignoram o calor como aquele nosso cupim que destrói o sistema de saúde aos poucos. A falta de alertas efetivos. Sim, detalhamos a ironia cruel dessa fadiga de alertas. Mas o estudo não deve terminar apenas apontando o dedo para os erros, certo? De forma alguma. A pesquisa traz soluções. Ótimo. Quais são as rotas de fuga que os autores propõem? Como a Inglaterra, e por consequência, qualquer nação que sofra com esses mesmos bloqueios estruturais, pode consertar essas engrenagens antes que a próxima onda climática extrema chegue. O artigo é muito incisivo nas recomendações práticas e todas são baseadas nas falhas estruturais que eles encontraram nas entrevistas. O primeiro grande caminho proposto é uma mudança radical na comunicação do governo central. Eles precisam falar menos. E melhor. As diretrizes nacionais de saúde e clima precisam passar por uma dieta rigorosa. Elas devem ser simplificadas, mais curtas e, acima de tudo, acionáveis. Diretas ao ponto. Isso. O nível nacional precisa parar de enviar enciclopédias teóricas para os governos locais e começar a entregar protocolos ágeis, que levem em consideração a falta de tempo de quem está lá na ponta. O foco deve ser no impacto local e não na teoria acadêmica impecável. Olha, isso parece o básico do básico da comunicação. Mas na administração pública, fazer isso é uma revolução cultural tremenda. Com certeza. Simplificar a burocracia é sempre a parte mais difícil de qualquer reforma. Verdade. E sobre a colaboração entre as agências? Porque lá no começo a gente viu que o papel da saúde pública estava sendo meio que deixado de lado naqueles registros comunitários de risco por causa do foco em infraestrutura. Sim, e esse é justamente o segundo pilar das soluções que o artigo traz. É imperativo, segundo eles, fortalecer o que chamam de integração estrutural. Colocar a saúde na mesma mesa de verdade. Exato. O profissional de saúde pública local não pode ser visto apenas como um conselheiro distante que assina um papel. A saúde precisa estar no centro das decisões operacionais dos fóruns locais de resiliência. Atuando lado a lado com a polícia e os bombeiros. Exatamente, com o mesmo peso de decisão. E o mecanismo que eles propõem para que essa integração funcione na prática é o terceiro ponto forte da pesquisa: o uso de dados de vigilância em tempo real. Opa, agora ficou interessante.
Como funcionaria isso na prática do dia a dia? Os autores defendem muito o uso de dados sindrômicos, para que as equipes locais tomem decisões muito antes do desastre ambiental escalar por nível crítico. Dados sindrômicos. Explica isso pra gente de um jeito mais simples. Claro! Em vez de ficar sentado esperando apenas o alerta meteorológico do governo central dizer que vai esquentar muito, a autoridade local passa a monitorar proativamente os próprios sistemas de saúde da cidade. Ah, entendi. Usar os hospitais como termômetro. Isso mesmo. Por exemplo, se os despachantes de ambulância começam a registrar numa manhã um pico anormal de ligações de pessoas idosas relatando falta de ar ou desmaios num dia que está particularmente quente, isso é um dado valioso em tempo real. É a ponta do iceberg aparecendo. Exato. O cruzamento desse aumento de chamadas médicas locais com a previsão climática regional deve ser o gatilho automático para a ação imediata do Fórum de Resiliência, sem esperar burocracia. É a ciência de dados atuando para compensar aquela lentidão e confusão do sistema de alertas nacionais? Perfeito. É exatamente essa a ideia. Eu percebo que isso muda completamente o eixo da decisão, né? Muda o protagonismo. Sim, a cidade deixa de ser aquele agente passivo que fica esperando uma ordem carimbada do governo federal e passa a ser um agente ativo que está ali monitorando os sintomas da sua própria população no dia a dia. Autonomia com inteligência de dados. Sensacional. E bom, para que tudo isso tenha um efeito real na vida das pessoas, a ponta final desse processo todo precisa ser a comunicação com a sociedade, concorda? Fundamental. Porque de nada adianta o fórum local usar dados de ponta, cruzar a ambulância com satélite, se a mensagem que chega lá para o morador do bairro é cheia de jargões que ele não entende. Você tocou no ponto que eles consideram crucial. As campanhas de comunicação de risco, segundo o estudo apurou, falham frequentemente porque não falam a língua das populações vulneráveis. Ficam num juridiquês ou num academicismo inútil. Sim, as mensagens sobre os perigos reais de uma onda de calor ou de uma frente fria extrema precisam ser construídas em conjunto com a comunidade. Adaptadas para cada realidade, né? Adaptadas para diferentes contextos culturais e sociais do bairro. E, além disso, os pesquisadores enfatizam fortemente a necessidade de compartilhamento dessas soluções entre os próprios municípios do país. Para não precisarem ficar inventando a roda todas as vezes. Precisamente. Imagina que uma cidade desenvolveu um protocolo super eficiente usando esses dados de ambulâncias, ou criou uma campanha de comunicação no rádio local que realmente fez as pessoas idosas buscarem abrigos climatizados. Foi um sucesso. Se foi um sucesso, essas boas práticas precisam circular livremente e rapidamente entre todos os fóruns locais do país. A falta dessa comunicação horizontal entre os municípios gera um desperdício enorme de tempo e de recursos, que, como a gente já viu, são muito escassos. Compartilhar a solução pronta economiza o tempo do vizinho. Exatamente. Chegando agora ao fim da nossa análise detalhada de hoje, acho que é muito importante a gente fazer um reconhecimento da imensa relevância desse material que a gente explorou. Sem dúvida, é um material valioso demais. Porque esse artigo dos pesquisadores britânicos meio que tira aquele debate climático das grandes conferências internacionais e das abstrações tecnológicas gigantes. Tira da nuvem e traz para a terra. Isso. Traz para o chão de fábrica da administração pública. Ele demonstra com dados que enfrentar um desastre ambiental depende muito mais da eficiência de e-mails, de orçamentos e do bom entrosamento entre burocratas locais do que a gente gostaria de admitir, né? É o lado humano da engrenagem. A resiliência, no fim das contas, é um exercício administrativo tanto quanto a científico. É uma definição perfeita. E os autores mantêm um tom extremamente respeitoso e acadêmico ao delinear todas essas conclusões, sabe? Sem prometer que existe uma fórmula mágica que impedirá danos no futuro. Claro, não existe mágica contra a força da natureza. Não existe. A gestão de riscos é, por definição, o controle constante da incerteza. O mais importante é o aprendizado contínuo que deve existir, para que os erros do passado recente não sejam repetidos no ano seguinte. Com certeza. E, bom, para mantermos a transparência com quem nos ouve, informamos que este conteúdo é uma síntese automatizada com apoio de inteligência artificial, elaborada com rigor a partir do material original. Maravilha.
E para fecharmos de vez a nossa investigação de hoje, eu quero deixar uma provocação nova para quem nos acompanha refletir durante a semana. Gosto dessa parte. Vamos lá. Olha só, nós passamos todo esse tempo aqui falando sobre como os governos locais lidam com desastres específicos, certo? Ou é a inundação, ou é a onda de calor extremo, ameaças que eles encaram como sendo individuais, em caixinhas separadas. Lidando com um problema de cada vez. Exato. Mas à medida que a crise climática avança, a ciência aponta cada vez mais para os chamados eventos em cascata, onde os problemas simplesmente se atropelam. Onde um engatilha o outro. Exatamente. Então vamos imaginar a seguinte situação: uma onda de calor silenciosa e prolongada que começa a derreter o asfalto e sobrecarrega a rede elétrica da cidade a ponto de causar um grande apagão. Um cenário bem possível. Sim. E aí, sem eletricidade, as bombas d'água da cidade param de funcionar, gerando uma crise aguda de abastecimento. E tudo isso acontece logo antes de uma tempestade tropical inesperada que causa inundações numa cidade que já está completamente no escuro. Nossa, o colapso total. Pois é. Se as nossas instituições locais e nacionais já entram nessa fadiga burocrática, tentando combater uma única ameaça usando o manual de ontem, como essas estruturas vão sobreviver à era dos colapsos interligados? É uma pergunta de $1 milhão. Será que a gente precisa apenas de manuais novos e mais curtos? Ou será que precisamos redesenhar completamente a forma como o Estado enxerga o significado de proteção? Fica aí o questionamento pesado para o público. É isso, fica a reflexão para todo mundo e até a próxima investigação.